Você sabia que em Paris você pode levar uma multa de 135 euros, isso é quase R$ 800, só por andar de scooter elétrica na calçada? E que em Berlim, se você deixar sua scooter mal estacionada, pode pagar até 1.000 euros de multa? Pois é, meu amigo, se você acha que só aqui no Brasil a galera pega no pé das scooters elétricas, prepare-se porque você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar hoje. A real é que lá fora, nos países que a gente tanto admira, as regras para scooters elétricas são até mais rígidas do que aqui. E sabe o mais interessante? Muita coisa que está sendo implementada aqui no Brasil foi literalmente copiada do que já funciona na Europa e nos Estados Unidos há anos. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que regulamentar não é perseguição, é padrão mundial. E aí pessoal, aqui é o cara da scooter, e se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal onde a gente fala sério sobre mobilidade urbana, scooters elétricas e tudo que envolve esse universo que só cresce. Se você curte esse tipo de conteúdo, que vai além do superficial e realmente te ajuda a entender como as coisas funcionam, já aproveita e deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas fica tranquilo, eu não vou ficar pedindo isso a cada 2 minutos, combinado? Bora pro conteúdo que hoje tá especial. Antes de a gente mergulhar nas leis de cada país, preciso te dar um contexto importante. Por que diabos países do mundo inteiro estão criando leis específicas para scooters elétricas? A resposta é mais simples do que você imagina, porque elas explodiram em número da noite para o dia. Olha só, há uns 10 anos atrás, praticamente ninguém usava scooter elétrica nas cidades. Aí veio 2017, 2018 e de repente surgiram empresas de aluguel de scooter em praticamente todas as grandes cidades do mundo. Paris, Londres, Los Angeles, São Francisco, Berlim, foi um boom absurdo. Em questão de meses, cidades que nunca tinham visto uma scooter na rua tinham milhares delas circulando todos os dias. E aí você já imagina o problema, né? Ninguém sabia direito onde podia andar, se era na rua, se era na calçada, se precisava de habilitação, se tinha limite de velocidade, era um caos total. Pedestres reclamando de scooter na calçada, motoristas reclamando de scooter na rua, scooters largadas em qualquer lugar atrapalhando a passagem. Foi aí que os governos falaram: peraí, a gente precisa organizar isso aqui antes que vire uma bagunça maior ainda. E é exatamente isso que aconteceu. Países começaram a olhar para esse novo modal de transporte e entender que, como qualquer veículo que divide espaço público, ele precisava de regras claras. Não é perseguição, não é querer acabar com as scooters, é simplesmente garantir que todo mundo possa usar o espaço urbano com segurança. Os ciclistas, os pedestres, os motoristas e os próprios usuários de scooter. A grande questão é que cada país teve que adaptar as regras à sua realidade. Cidades com muita ciclovia adotaram um tipo de regulamentação. Cidades sem infraestrutura nenhuma tiveram que pensar em outras soluções. Mas uma coisa é fato: nenhum país desenvolvido deixou as scooters sem regulamentação. Nenhum. Vamos começar pela Europa, que é onde as coisas ficam bem interessantes. A União Europeia em si não tem uma lei única que vale para todos os países, então cada nação criou suas próprias regras. Mas tem um padrão que se repete em quase toda a Europa, e é muito parecido com o que temos aqui no Brasil. Começando pela França, que foi um dos primeiros países a regulamentar pesado, em Paris, desde 2019, existe uma lei bem clara: scooter elétrica não pode circular na calçada de jeito nenhum, zero tolerância. Se te pegarem, são 135 euros de multa na hora. A velocidade máxima permitida é de 25 km por hora, e você só pode andar em ciclovias ou, quando não tiver ciclovia, na rua, junto com os carros. Detalhe: nas áreas de pedestres e parques, o limite cai para 8 km por hora. E sabe o que é mais curioso? Paris foi tão rigorosa que em 2023 fizeram até uma votação popular para decidir se iam proibir completamente as scooters de aluguel na cidade. E adivinha, o povo votou sim pela proibição. Hoje, Paris não tem mais scooters compartilhadas, só as particulares e com regras bem rígidas. Isso mostra que quando não tem regulamentação adequada desde o começo, a coisa pode desandar. Agora vamos para a Alemanha, que é conhecida por ser extremamente organizada, e com scooter não ia ser diferente. Lá, eles criaram uma lei federal em 2019 chamada de Elektrokleinstfahrzeugverordnung,
que basicamente é a lei dos pequenos veículos elétricos. Segundo essa lei, scooter é tratada quase como uma bicicleta. Você precisa ter no mínimo 14 anos para usar, tem que ter seguro obrigatório e só pode andar em ciclovias e ruas. Calçada? Esquece, multa pesada. O limite de velocidade na Alemanha também é 25 km por hora, e a scooter precisa ter luz dianteira, luz traseira, campainha e 2 freios independentes. Ah, e estacionar errado? Isso pode te custar até 1.000 euros, dependendo do transtorno que você causar. Não é brincadeira, não. Na Espanha, a regulamentação varia um pouco de cidade para cidade, mas em Madrid e Barcelona, as regras são bem parecidas. Scooter é considerada veículo de mobilidade pessoal e só pode circular em ciclovias ou vias limitadas a 30 km por hora. Capacete não é obrigatório para maiores de 16 anos, mas é altamente recomendado. E claro, calçada está fora de questão. Portugal, nosso irmão lusitano, também entrou na onda. Em Lisboa, desde 2020, existe uma regulamentação municipal bem clara. Scooters podem andar em ciclovias e em ruas onde o limite de velocidade seja no máximo 50 km por hora. A velocidade máxima da scooter é 25 km por hora, idade mínima de 16 anos e proibido usar fone de ouvido enquanto pilota. Ah, e se você beber e andar de scooter, pode ser multado como se estivesse dirigindo bêbado, sério mesmo. No Reino Unido, a situação é até engraçada se não fosse séria. Até pouco tempo atrás, scooters elétricas particulares eram ilegais nas vias públicas. Só as de aluguel em programas piloto autorizados podiam circular. Mas em 2024 isso começou a mudar e agora está rolando uma regulamentação mais ampla. Mesmo assim, as regras são rígidas, 25 km por hora de limite, só em ciclovias e ruas, e você pode levar multa se usar de forma inadequada. A Holanda, terra das bicicletas, também regulamentou. E olha que interessante, lá eles foram bem pragmáticos. Como já tem uma infraestrutura ciclística gigantesca, as scooters foram integradas ao sistema. Mesmas regras das bikes, ciclovias, 25 km por hora, luzes obrigatórias, simples e eficiente. Percebe o padrão? Europa inteira regulamentou, cada país do seu jeito, mas todo mundo chegou em conclusões parecidas. Limite de 25 km por hora, proibição de andar na calçada, obrigatoriedade de usar ciclovias quando existirem e punições para quem desobedecer. Agora vamos para os Estados Unidos, onde a coisa fica um pouco mais complicada, porque lá não existe uma lei federal sobre scooter elétricas. Cada estado, e às vezes cada cidade dentro do mesmo estado, tem suas próprias regras. É uma bagunça organizada, digamos assim. Começando pela Califórnia, que foi um dos primeiros estados a abraçar as scooters de aluguel. Em cidades como Los Angeles e São Francisco, as regras são bem definidas. Você precisa ter no mínimo 18 anos para alugar uma scooter, mais 16 para usar uma particular. Capacete é obrigatório para menores de 18 anos. A velocidade máxima é 15 milhas por hora, que dá uns 24 km por hora, bem parecido com a Europa. E claro, calçada é proibida. Você pode levar multa de $200 se for pego andando onde não deve. Em Nova York, a situação foi dramática. A cidade proibiu scooters elétricas por anos e só liberou em 2020, mas com restrições. Você não pode usar em Manhattan, só nos outros boroughs, como Brooklyn e Queens. A velocidade máxima é 15 milhas por hora também, e você precisa ter pelo menos 16 anos. Capacete não é obrigatório, mas todo mundo recomenda. No Texas, principalmente em cidades como Austin, que é super tech e cheia de scooters, a regulamentação é mais relaxada. Você pode andar em ruas e ciclovias, a velocidade máxima é 20 milhas por hora e não tem idade mínima definida por lei estadual, embora as empresas de aluguel exijam 18 anos. Austin virou um laboratório de testes para empresas de scooter, e a cidade aprendeu muito sobre como regular esses veículos. Miami é outro caso interessante. Lá as scooters explodiram, principalmente nas áreas turísticas. As regras permitem uso em ciclovias e ruas com limite de até 30 milhas por hora. Velocidade máxima da scooter é 15 milhas por hora e você pode estacionar em áreas designadas. A cidade criou até zonas de velocidade reduzida em áreas muito movimentadas, onde a scooter automaticamente diminui a velocidade.
O que dá para perceber nos Estados Unidos é que eles testam muito, criam programas piloto, avaliam os resultados, ajustam as regras. É um processo mais experimental do que na Europa, mas no fim das contas, as regras principais são parecidas. Não pode na calçada, tem limite de velocidade e tem que respeitar o trânsito. Agora vamos dar uma passada rápida por outros países desenvolvidos que também regulamentaram suas scooters. No Canadá, assim como nos Estados Unidos, cada província decide suas regras. Em Toronto, por exemplo, scooters elétricas particulares ainda estão em fase de legalização, mas as de aluguel em programas piloto podem circular em ciclovias e ruas, com limite de 20 km por hora. Vancouver tem regras parecidas e Montreal está desenvolvendo sua regulamentação própria. O Japão é um caso bem peculiar. Lá, historicamente, scooters elétricas eram tratadas como motocicletas, então você precisava de habilitação, placa, seguro, tudo. Mas em 2023 eles criaram uma nova categoria específica para scooters de baixa potência. Agora, se sua scooter tem menos de 600 watts e não passa de 20 km por hora, você pode usar em áreas específicas sem habilitação. Mas ainda tem muitas restrições, porque o Japão é bem conservador com essas coisas. A Austrália também entrou na onda. Em cidades como Melbourne e Sydney, scooters podem circular em ciclovias e ruas, com limite de velocidade de até 50 km por hora. A velocidade máxima da scooter é 25 km por hora. Capacete é obrigatório e você precisa ter pelo menos 16 anos. A Austrália foi bem rápida em regulamentar porque viu o que aconteceu nos Estados Unidos e Europa e quis evitar problemas. Nova Zelândia, seguindo a linha australiana, também criou regras claras. Scooters são legais desde 2018, com limite de 25 km por hora, uso obrigatório em ciclovias quando disponíveis e algumas restrições em áreas de pedestres. Agora vamos falar do elefante na sala. Como o Brasil se compara com tudo isso que a gente viu? Olha, a real é que o Brasil não inventou nada de revolucionário nem de absurdamente restritivo quando criou as regras para scooter. Praticamente tudo que está na nossa legislação foi inspirado no que já funcionava lá fora. O limite de velocidade de 25 km por hora, copiado da Europa e dos Estados Unidos. A proibição de circular na calçada, padrão mundial. A obrigatoriedade de usar ciclovia quando tiver, todo mundo faz isso. A diferença é que aqui a gente tem um problema de infraestrutura. Muitas cidades brasileiras não têm ciclovias suficientes, não têm sinalização adequada, não têm espaço urbano bem organizado. Então, quando a lei diz que você tem que usar a ciclovia, muita gente reclama porque simplesmente não tem ciclovia na rua dela. E aí fica parecendo que a lei é mais rígida do que lá fora. Mas não é, a lei é parecida, o que falta é infraestrutura. Outra coisa, muita gente aqui acha que regulamentação é o governo querendo acabar com as scooters. Mas olha o que aconteceu em Paris quando não regulamentaram direito desde o começo. A cidade ficou tão caótica que o povo votou para banir as scooters compartilhadas completamente. Aqui no Brasil, apesar das reclamações, nenhuma cidade baniu o scooter. Elas continuam aí, sendo usadas por milhões de pessoas. A regulamentação veio justamente para garantir que elas possam continuar existindo, mas de forma organizada. E tem mais, países como a Alemanha exigem seguro obrigatório para scooter. Aqui no Brasil, não exige. Lá você precisa de placa na scooter, aqui não precisa. Então, quando alguém fala que o Brasil é muito rigoroso, é bom lembrar que poderia ser muito pior. Poderia ser como no Japão, onde até pouco tempo você precisava de habilitação. O Brasil fez o que todo país responsável faz. Olhou para o que estava funcionando no mundo, adaptou para a nossa realidade e criou regras. Não é perseguição, é padrão internacional. Deixa eu te falar uma coisa de coração aberto aqui. Depois de pesquisar tudo isso, de ver como funciona em dezenas de países, minha conclusão é clara. Regulamentar é necessário. Não tem jeito. Eu adoro scooter elétrica. Você que está aqui no canal sabe disso. Acho um dos melhores inventos de mobilidade urbana dos últimos tempos. Mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Onde não teve regulamentação adequada, deu problema. Onde teve, as coisas se organizaram. Claro que dá para discutir se essa ou aquela regra específica faz sentido. Claro que dá para cobrar mais infraestrutura, mais ciclovias, mais segurança, mas o princípio de ter regras claras, isso é inegociável. É assim em todo lugar civilizado do mundo.
Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma visão real de como o mundo trata as scooters elétricas. Espero que tenha ficado claro que o Brasil não está inventando moda, está seguindo o que já é padrão global há anos. Agora eu quero saber de você. O que achou dessa comparação? Tem algum país que você acha que acertou mais na regulamentação ou você acha que deveria ser mais livre, menos regras? Deixa aqui nos comentários, quero ler sua opinião. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona essa parada toda de legislação, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com aquele amigo que vive falando que só no Brasil é que pegam no pé das scooters. Tenho certeza que vai abrir a mente dele. Valeu demais pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!